essa talvez já uma defesa, vamos dizer, da questão do pecado, sempre nessa de culpar alguém. Por exemplo, lá no Éden, quando o pecado aconteceu, o que o homem fez? Olha, a culpa é do senhor, que o senhor fez a mulher errada, para mim que sou certo. Não é isso? Quando essas catástrofes acontecem, por exemplo, eu me lembro que não me sai da cabeça isso, porque assim, eu fiquei chateado, fiquei triste, fiquei indignado, fiquei com raiva, fiquei nervoso. Mas eu entendo o outro lado, eu consigo criar empatia do outro lado com o pai de um dos cantores aí que morreu num acidente de automóvel. Se não me engano, Cristiano Araújo. O pai, na hora daquele acidente que vitimou um rapaz novo, o menino tinha 30 anos, sei lá. O pai falou assim, onde estava Deus nessa hora? A gente poderia responder tantas coisas, mas era a dor de um pai que perdeu ali o seu filho. Isso tem por consequência, já é uma consequência natural desse nosso afastamento pelo pecado de Deus? Posso? Então, geralmente a gente, em momentos de dor, a gente realmente faz esse questionamento em relação à existência de Deus, né? Isso acho que isso é muito natural. Também foi o primeiro comportamento de Adão, né? Quando eles pecaram, quando ele e Eva pecaram, e aí o homem tenta entender, nossa, se Deus realmente existe, ele é 100% bom, ele nos ama, por que o mal existe? Por que acontece esse tipo de sofrimento? Isso sim, eu acredito que seja uma consequência assim, do pecado, porque é a primeira reação que nós temos, né, mediante esse tipo de situação. Eu fiquei pensando ali, né, não foi por coincidência, mas Paulo e Silas, numa situação, ele podia ter falado ali, por que Deus não existe? Né? Mas eu fico pensando que às vezes a gente não cultiva um relacionamento com Deus. E quando as coisas apertam, a gente vai fazer aquilo que a gente está acostumado. Paulo e Silas, o que eles sabiam era adorar, era falar de Jesus. Então eles fizeram foi aquilo. Às vezes, quando você questiona, é porque realmente você não tem aquela... Não que você não possa sentir a dor, mas uma coisa é você negar a Deus. Quando você conhece quem é Deus, a dor te aproxima. Carol, porque a dor é muito forte. Essa é a teologia bíblica cristã. Deus se revela no sofrimento. E normalmente a tendência nossa é... acusar. Exato. E também não querer. Eu não quero sofrimento. Eu não me relaciono com Deus, mas na hora que dá tudo errado, a culpa é de Deus. Mas eu não acredito em Deus, eu não falo com Deus, eu não nado com Deus. Mas se você conhecer quem é Deus, o sofrimento, ele te ensina e produz. Sim. As escrituras sagradas de Gênesis a Apocalipse nos levam a pensar assim, a lembrar que nós temos que ter alegria, grande júbilo em passar por tribulação. Meu Deus do céu, quem quer passar por tribulação? Leva perseverança, leva... Exato, tudo produz. E aproxima de Deus. E ontem, por exemplo, quando lá eu preguei lá na Lagoinha Castelo, eu estava usando o exemplo de Jó. Isso. Jó passou por aqueles perrengues todos, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu filho, perdeu amigo, perdeu tudo, perdeu saúde. Aí lá, no final do capítulo 1, no capítulo 1, ele diz, e Jó não pecou, né? Porque ele soube também ali nessa condição, reconhecer a mão de Deus. Mas o que você falou no final, no último capítulo? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora... Foi necessário o quê? A experiência. E aí a experiência do sofrimento, né? Mas eu vejo também o fato do homem questionar também não faz... não quer dizer que ele perdeu a fé em Deus também. Então, há uma diferença muito grande de murmuração e lamento. Isso, lamento é diferente de negar a fé. Porque o lamento não quer dizer que você não tenha fé. Nós temos um livro nas Escrituras falando de lamento. O próprio Davi, na hora no Salmo 42, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Então, assim, o fato dele ter citado o Deus meu significa que ele tem fé, porém ele está desesperado, porque somos humanos. O Jó... Ele confrontou Deus e Deus deu nele uma lambada lá para ele ficar esperto. Começou a fazer pergunta. Onde que você estava quando eu criei tudo? As coisas foram criadas, não é isso? Ali no livro de Jó, que é o escrito mais antigo das Escrituras, certamente nós temos ali um problema que ele é tratado. A teologia judaica, né, tinha aquela teologia da retribuição. Aqui é mais ou menos o que a gente diz aqui se faz, aqui se paga. E Deus está mostrando para nós e deixando com que esse escrito esteja aí nas nossas mãos hoje, para que nós entendamos quem é Deus.
Jó só compreende quem é Deus. E lembra lá, você pregou então ontem, Jó era reto, temente a Deus, justo. íntegro, justo, e se desviava do Era mal. quase que perfeito, mas Crentão. não era perfeito. Era o cara, quase. o cara. Devia estar no primeiro ali da fila. Mas não conhecia Deus de experiência, porque estava tudo muito bom. Deus se revela a Jó pelo caminho do sofrimento. E isso é muito, muito bom. Nós tínhamos que aprender a dar boas-vindas ao sofrimento, entendendo quem Deus é. O que você falou, Carol, se eu conheço a Deus, numa hora dessa... Aí é o que o Tiago fala, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aqui ninguém está feliz em passar por tribulação. Não. Mas essa coisa de ser feliz, eu costumo dizer o seguinte, aqui na Disneylândia não. Né? Esse globo terrestre aqui não é Disneylândia, não. Nós viemos aqui com um propósito. E muitas vezes Deus nos permite passar por dificuldades, tribulações, lutas, dramas da vida e acidentes e incidentes para que Ele se revele a nós, para que Ele se mostre quem Ele é. Sim. É assim que é lindo. Aí Jó fala assim, agora eu sei quem o Senhor é. Antes eu conheci de ouvir Só falar. de ouvir mas falar. agora... Homem reto, crente, o cara, igual você falou. Mas ele agora, só vai ter uma meus experiência... olhos espirituais te vejo, agora eu vejo. Isso é lindo. Existe uma frase do C.S. Lewis, num livro que chama O Problema do Sofrimento. Aí ele pega e fala que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. E é muito isso. Realmente, o Deus usa o sofrimento para nos acordar em determinadas situações da vida. E vamos falar, gente, eu falo assim, você ora mais quando tá sofrendo ou quando tá tudo bem? É quando tá sofrendo. Quem tem intimidade, ora nos dois sentidos. Mas, infelizmente, muitas pessoas só se relacionam com Deus. É diferente de ter intimidade. Então, só vai buscar Deus na hora da dor. Então, e Deus ama ter relacionamento com você. Então, eu falo assim, então, se você só busca Deus na dor, você acha que você vai ter mais dor ou não? Querido, prepara aí para sofrer, porque Deus quer falar com você. E um detalhe nisso aí que a Carol falou aí, né, levo para vocês. Até nos aspectos relacionais. Quando o apóstolo Paulo nos ensina, olha, chorai com os que choram, nós nos compadecemos facilmente da dor do outro. Agora, alegrai-vos com os que se alegram, aí a gente também tem essa condição com alegria, com a coisa boa, com o sucesso, com o êxito do outro. Porque aí o orgulho bate de frente também, não é? Por isso que Deus quebra para não permitir que a gente crie essa ostentação, né? E Ele trata com cada um de nós. Ele trata. Se você está passando hoje uma dificuldade, é porque Deus está tratando de você. E Deus quer se revelar. Você falou bem, Carol, Deus quer ter relacionamento. Deus quer se revelar. E Ele vai se revelar através do sofrimento da luta. Nós tivemos lá... Logo depois do terremoto do Haiti, o Paul Bell foi, o Caputinho foi também. Nós estivemos lá alguns dias depois de lá e nós vimos, em 2010, né, em janeiro de 2010, nós vimos uma igreja forte se levantando em meio à catástrofe. Então, a cada catástrofe que a gente enxerga, muitas vezes a mídia só mostra o lado negativo, nós vemos uma igreja que sofre, que se levanta e que se torna mais forte. Isso é muito lindo. Até para exemplificar também, dias passados eu fiz um sepultamento, um culto fúnebre, e era de um homem relativamente novo, 50 anos. Ele teve um probleminha lá e tal, aí deu uma infecção, morreu. A família toda de cristãos. Mas estava todo mundo assim, de qualquer jeito, no oba-oba. Com a morte dele, que era o que estava mais firme na igreja... abalou a estrutura. Todo mundo fez assim, ó, todo mundo ali já juntou, um pegou com o outro, voltaram para a igreja, todo mundo firme. Por quê? Passaram por esse A gente precisa entender aviso. que Deus... O megafone funcionou. O megafone funcionou. E a gente precisa entender também que nós servimos a um Deus que transforma maldição em bênção. É verdade. Então ele pega esse tipo de situação e nos mostra, né, nos dá um aprendizado nisso tudo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.